Física e mental para vocês, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos uma vez mais a mais um episódio aqui do nosso podcast Destravando Mentes. Quero inclusive pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que você se inscreva. Deixa também o seu famoso like, a sua famosa curtida, que é gratuita, inclusive não custa nada fazer isso. Deixa também o seu comentário, porque isso vai nos incentivar e também vai fazer o YouTube entender que esse conteúdo de alguma forma trouxe algum valor para você e, consequentemente, ele vai entregar para outras pessoas. Hoje nós trouxemos aqui um convidado todo especial, que é o Dr. Augusto Calafel. Nome bonito, hein, inclusive. Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Muito prazer. Seja muito bem-vindo. Gigantesco mesmo. A gente já estava batendo um papo aqui antes da gente começar e já dava para perceber o quão do bem você é, né? E agora, seu nome, inclusive, você pode usar 2 nomes, né? O nome é muito grande. É José Augusto Calafel Roig Tibúrcio de Melo. Muito. Caramba, não tem descendência... Espanhola. Ah, espanhola. Meus avós eram espanhóis, vieram para cá depois da Segunda Guerra. Mas minha origem é matuta, como eu lhe comentei, eu sou de Caruaru. Nascido em Caruaru, criado em Vitória de Santo Antão. E na minha terra o pessoal tem o costume de deixar o nome grande para enriquecer a pessoa, para deixar a pessoa mais importante. Ah, é? E aí acabou que juntou o sobrenome do pai, da mãe, juntaram todos os sobrenomes, ficou esse nome tão gigante. Aí hoje em dia você usa mais Augusto Calafel. Augusto Calafel. Que é bonito, inclusive. O Dr. Augusto Calafel, ele é médico cardiologista, trabalha aqui, inclusive, no Recife, como diz o recifense, né? No Recife, que é uma cidade também incrível. Augusto, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, na verdade, é como que a medicina chegou até você? Né? Não só a medicina, mas a cardiologia também. Como que você foi por esse caminho? Como que você começou a trilhar todo esse caminho? Essa história é engraçada porque eu não sabia que ia ser cardiologista quando eu entrei na faculdade. A gente entra na faculdade com sonhos, a gente entra na faculdade com imaginações, a gente imagina que a profissão seja de um determinado jeito. Eu tenho certeza que você também teve esse susto na faculdade quando a gente entra. A gente acha que vai ser um mar de rosas, que a vida vai ser do jeitinho que a gente sonhou. E quando eu entrei na faculdade, o primeiro contato, os colegas me contaram, os professores me contaram, que o médico tinha a principal função de diagnosticar. A gente tinha que dar o nome de uma doença e a gente tinha que tratar a doença. Essa era a função do médico. Que o médico não tinha a função do cuidar, que manter o contato, que dar atenção, que afagar, que acompanhar o paciente, não era a função do médico, que essa função era do enfermeiro. Eu entrei em crise. Eu disse, não é isso. Não foi isso que eu sei para a minha vida. Não quero dar um nome e passar uma receita. Eu quero ficar próximo das pessoas. Eu quero ter pessoas próximas de mim. E isso foi, assim, chocante na época. Eu realmente entrei em crise quando eu percebi que o pensamento comum era esse. Aí eu disse, não, eu vou ter que fazer diferente, não posso fazer igual. Vou ter que fazer de um jeito diferente para que as pessoas se sintam acarinhadas, se sintam bem cuidadas, mesmo que eu não esteja fisicamente presente, que elas tenham acesso para ligar, para mandar uma mensagem. Passou-se um tempo, estava na faculdade ainda, meu pai teve um infarto. Meu pai teve um infarto fulminante, estava em casa sentado no sofá e faleceu. Desse infarto fulminante, desse momento, eu acho que meu coração foi tomado pelo desejo de que isso não acontecesse com outras pessoas, ou, mais ainda, que as outras pessoas, caso elas tivessem algum mal-estar, alguma situação cardíaca, que elas não ficassem desacompanhadas, desassistidas. Meu pai era do interior, matuto como eu, e não gostava de médico. Nunca procurou atendimento médico, nunca fez prevenção. Então, não sabia se era hipertenso, não sabia se era diabético. Quando ele infartou, provavelmente foi uma consequência de um estilo de vida, de alterações que foram se arrastando ao longo de muitos anos, que se ele tivesse parado um pouco para se cuidar, talvez não tivesse acontecido. Quando a ficha caiu disso, eu disse, não, eu preciso fazer diferente para outras pessoas. Não pude fazer pelo meu pai, porque na época ainda era estudante, mas
já tinha ali a certeza de que para as outras pessoas, para os meus pacientes, para as pessoas que eu iria cuidar a partir dali, eu ia ter essa atenção. Eu não ia deixar que as coisas se encaminhassem para um desfecho ruim sem que nada fosse feito. Então, na verdade, não foi um acaso, né? Nunca é, né? É, Nem a gente está aqui a acaso, né? algumas pessoas acham assim que tem algumas pessoas, né, que você faz essa pergunta para ela, ela fala, ah, não, simplesmente fui lá, foi o que eu mais me identifiquei, etc, etc, e comecei a trilhar ali essa jornada. Augusto, a gente estava falando antes de entrar no ar e também antes da gente começar hoje o nosso podcast sobre a questão de um tema, né? Sobre escolher um tema sobre o que falar. Você falou aí já de início sobre a questão do profissional ser mais humano, né? Ter um atendimento mais humanizado. Você acha que isso tem faltado ultimamente? Isso está em falta? Nossa, eu acho que dentre os colegas e até professores, até alunos, eu sou preceptor da residência lá do Otávio de Freitas, fui professor da FMO durante um tempo também, fui professor da Faculdade de Medicina de lá. A impressão que eu tenho é que o médico às vezes esquece de que ele está tratando com outro ser humano. Quando a gente vai por um computador, digita, faz uma pesquisa, a gente coloca o que a gente quer e a gente quer uma resposta imediata. A gente quer que a nossa dúvida seja sanada. O ser humano não é assim. Cada um tem um tempo e um processo. E às vezes o ser humano demora para chegar no final desse processo. Você é psicanalista, você sabe. Sim. A gente começa um processo, às vezes demora anos para a gente sair dele. O paciente às vezes precisa falar do que está incomodando ele. E esse falar demora, ele demora para poder organizar as ideias, ele demora para poder colocar as ideias em palavras e ter coragem de falar essas palavras. Todo esse processo às vezes demora. O médico hoje em dia, na pressa de querer digitar, de querer fazer a pergunta e ter a resposta unicamente objetiva, eu acho que ele esqueceu que estava tratando com seres humanos, ele esqueceu que somos frágeis, que somos carregados de sentimento, que somos confusos até e que precisamos de carinho e atenção. A gente precisa de um tempo para a gente poder se entender. E o próprio médico, quando ele vai ser atendido, por exemplo, por outro profissional, ele busca isso também, né? Se ele for parar para pensar, ele busca isso, né? Ele quer ser bem atendido, ele quer ser, de fato, acolhido também. Essa é a grande verdade. Você acha que é por isso que a medicina, por exemplo, integrativa hoje está ganhando muito mais força? E sim, com certeza. E ainda digo mais, são profissionais, eu adoro medicina integrativa, e são profissionais que têm, talvez de uma forma muito maior do que os médicos tradicionais, o respeito pelo paciente. Eles escutam os pacientes, eles prestam atenção na demanda do paciente e eles tentam sanar a demanda do paciente. Eu acho a medicina integrativa ela veio para ficar e ela fica cada vez mais forte, justamente talvez porque ela está suprindo uma necessidade, um buraco que o médico tradicional, aquele médico de bata branca, de consultório, daquele que a consulta dura 5 minutos, que ele nunca vai conseguir suprir. Então, assim, é necessária a medicina alternativa de uma forma inteira, né? Hoje em dia a gente chama de medicina complementar, medicina integrativa, mas tudo isso tá se juntando para talvez ensinar para esses médicos tradicionais que não é o caminho, não é desrespeitando o paciente. Né? E começar a olhar para o ser humano, para o indivíduo, de uma forma holística, né? De fato integral, de uma forma integral, que as coisas vão começar realmente a melhorar. Augusto, eu perguntei para você como que surgiu a medicina na sua vida e voltando à questão do tema, né? Você sugeriu um tema muito interessante que é a questão da ansiedade, que é uma questão que eu vejo muito no dia a dia, inclusive recebo muito essas perguntas no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Por que algumas pessoas, por exemplo, quando elas estão tendo uma crise de ansiedade, por que essas pessoas às vezes chegam até o ponto de ir ao pronto-socorro? Por que elas pensam que vão perder a vida? Por que elas falam assim, poxa, parece que eu tive um ataque cardíaco? Por que acontece tudo isso? Hoje em dia, eu sou médico de emergência, eu atendo na emergência do Hospital Português, e o grande volume de pacientes é com isso que você acabou de dizer. Você pintou o quadro típico de um paciente que entra pela emergência. É aquele paciente com dor, com sensação de morte iminente, que a vida vai se esvair,
e que está vendo aquilo como sendo de causa cardíaca, né? As causas são várias. A gente está vivendo... ano passado, a OMS lançou um documento dizendo que o Brasil era o país que percentualmente tinha o maior número de ansiosos no mundo. A gente tinha quase 10% dos adultos do Brasil ansiosos. Junta-se a isso com doença cardíaca e doença vascular, que é a principal causa de morte no mundo inteiro, você acaba sem saber de onde está vindo a causa do seu sintoma. Você chega com a dor no peito na emergência, você não tem... o seu medo é que você está infartando. O paciente acha que está infartando, que vai morrer naquele momento. E, de fato, a melhor coisa que ele pode fazer é procurar emergência, porque na hora de uma dor, na hora que ele sente um sintoma, ele precisa ser avaliado por um médico, porque aquela dor, de fato, pode ser um infarto. Mas o que tem acontecido, talvez com maior frequência agora pós-pandemia, pós-Covid-19, é que a gente está numa sociedade que acabou se fechando muito, todo mundo ficou na sua casa, no seu mundinho, se afastando. Muitas das relações ficaram fragilizadas por isso, outras terminaram acabando. E a gente entrou num ciclo de aceitar o sofrimento. Na pandemia a gente aceitava o sofrimento porque talvez não tivesse solução. Pós-pandemia a gente foi aceitando o sofrimento como se fizesse parte da nossa vida. Muita gente está em casa angustiado, a ansiedade atacando vários aspectos da vida, mas vai ficando calado, não procura uma ajuda, né? Não procura um psicólogo, um psicanalista, não procura um tratamento. E a consequência é que essas ansiedades vão se somando, se multiplicando, até chegar ao ponto de virar um sintoma. O corpo da gente, ele produz sintomas quando ele chega no ponto crítico, no ponto de estresse, quando ele percebe que a ansiedade precisa parar ou o dano vai ser grave. E aí ele gera vários tipos de sintoma. Pode gerar sintoma respiratório, cansaço, falta de ar. Pode gerar sintoma físico como dor. Não é simulação, é dor real. O peito do paciente de fato dói. Pode gerar sintomas de sensação de palpitação, do coração acelerado. O paciente de fato está sentindo o coração acelerado. Pode fazer pico de pressão, que é muito comum. Então, esses sintomas acontecem por causa, principalmente, da descarga adrenérgica. Na hora que a gente tem a ansiedade, o nosso corpo está se preparando para um sofrimento que ainda não aconteceu. Então, vou dar um exemplo, acho talvez mais comum do consultório das emergências. Uma senhora, uma mulher, na faixa dos seus 40 e poucos anos, preocupada com os filhos, preocupada com o trabalho, preocupada com o marido, e ela fica com esse pensamento, essa preocupação constante. Essa preocupação não sai da cabeça. Meus filhos, meu marido, meu trabalho, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou viver tudo isso? E aí chega num momento em que esses pensamentos impedem ela de pensar em qualquer outra coisa. O corpo dela, para chamar a atenção, para dizer para ela, olha, eu não consigo mais trabalhar se você continuar só pensando nisso. Ele gera um sintoma. E aí você para de prestar atenção naquele pensamento ruminante e vai se ater à dor no peito, ao cansaço, aquele sintoma que foi gerado. E aí o pensamento dá uma aliviada. A adrenalina circulante naquela hora taquicardiza o paciente. Então o paciente chega na emergência com o coração acelerado, faz o pico de pressão, o paciente chega na emergência com a pressão elevada, faz a dispneia, faz a falta de ar. Mas principalmente, esse conjunto inteiro aumenta a ansiedade. Porque o paciente que estava ansioso e gerou um sintoma por causa da ansiedade, não entendendo que aquele sintoma é consequência da ansiedade, vai entender aquele sintoma como um sintoma que traz risco à vida. E isso vai fazer ele ficar mais ansioso ainda. E vai acabar batendo na emergência desse jeito. Exatamente. E é o que é difícil de explicar para as pessoas. Inclusive, às vezes eu faço vídeo falando, por exemplo, a ansiedade não vai matar você. E aí, às vezes eu vou ler os comentários. E aí nos comentários tem, você fala que não vai matar porque você não passa por isso. Mas a sensação é de morte. Exatamente, a sensação é horrível. Mas de fato não mata, você está certo. Exatamente. É verdade isso. E aí aí tem uns que falam assim, mas minha vizinha morreu de ansiedade. Então, eu vou colocar dois adendos. A ansiedade não entra como causa de óbito na declaração de óbito. A gente não tem ansiedade como sendo uma causa final de óbito. O paciente não morre de ansiedade, como você mesmo já diz. O que acontece é que a ansiedade ela pode gerar consequências e essas consequências trazerem fim à vida. Então,
Não falo só de suicídio em si, né? Do paciente evoluir com depressão, ansiedade até o ponto de tirar a própria vida. Mas a ansiedade ela pode causar alterações orgânicas mesmo, que podem levar ao dano e à morte. A gente tem, assim, causas clássicas em que a ansiedade leva à morte. Tem uma síndrome chamada Takotsubo, que é quando, depois de um estresse emocional muito forte, o paciente ele libera citocinas inflamatórias, substâncias inflamatórias no corpo. Essas substâncias atacam o coração e mesmo que você não tenha nenhuma artéria do coração entupida, mesmo que você não tenha nenhum problema cardíaco, você infarta. E é um infarto completo. Sim. Eletrocardiograma alterado, troponina, aquele exame que mostra o infarto alterado. O paciente ele vai para o cateterismo, que é o exame que a gente faz para investigar as artérias do coração. E só depois do cateterismo é que a gente pode dizer que aquilo foi causado pela ansiedade, porque o cateterismo ele sai limpo, branco, não tem nenhuma gordura, não tem entupimento, mas de fato o paciente infartou. Ora, como é que ele infartou se não tinha nenhuma artéria entupida? É porque o estresse causou este infarto. Então, graças a Deus é raro, é muito raro, mas Tem uma porcentagem ou não? a gente chega a Takotsubo, entre os infartos, Takotsubo chega ali a 1, 2, 3% do total de Uhum. infartos. A gente tem um termo hoje que a gente chama de minoca. O Takotsubo nem entra propriamente na classificação das minocas, mas a minoca, que é o infarto sem obstrução das artérias, ela gira em torno de 5% dos infartos, o Takotsubo mais 2, 3% dos infartos. Então, assim, a ansiedade ela não causa morte diretamente, mas ela pode gerar circunstâncias que causem a morte. Um outro exemplo fácil é o cigarro. Então, o paciente ele é ansioso. O cigarro, para ele, é um ansiolítico. Ele fuma para se sentir melhor. Esse hábito de fumar vai causar um câncer no futuro, vai causar uma doença pulmonar e pode levar à morte, né? O paciente é ansioso e come compulsivamente. Ele não para de comer porque ele usa o alimento como sendo o tratamento da ansiedade A dele, válvula de escape. a válvula de escape, e aí ele engorda, e aí a obesidade, a falta de exercício, o sedentarismo vão causar um infarto nele, um AVC no futuro. Então, acho que a ansiedade ela não mata diretamente, mas nossa, eu Mas acho que ela vai minando a ela sua vai. vida, né? Ela vai tirando a qualidade de vida da pessoa. Sim, sim, com certeza. Então, Demais. vamos explicar isso aqui direitinho, então. Então, a ansiedade em si não vai matar, né? Não. A pessoa, o sujeito, mas ela pode, de alguma forma, né, levar você para esse caminho. Um deles é o suicídio também. Obviamente que a ansiedade não causa o desejo de suicídio, Sim, mas geralmente as pessoas que sofrem de ansiedade, às vezes sofrem também de depressão, sim. né? E aí os sintomas depressivos vão gerar ali o desejo de tirar a própria vida. Agora, essa pessoa, por exemplo, que começa a ter de maneira recorrente essas crises de ansiedade, porque tem pessoas que já não foram só uma vez para o pronto-socorro, né? Tem pessoas que já foram uma, duas, três, É. e é exatamente por causa daquele desespero que você falou, Augusto. Que os sintomas vão surgindo, a pessoa não sabe o que está sentindo, por que está sentindo aquilo, pensa que vai morrer, ela fala, não, eu vou sim para o ponto-socorro. Quando acontece isso de maneira muito recorrente, qual o risco dessas crises gerar algum tipo de complicação cardíaca? Vamos lá. Primeiro que toda vez que a gente tiver um sintoma, de fato, precisamos ir para a emergência. Sentir uma dor no peito, você não pode ficar em casa achando que essa dor é ansiedade, porque essa dor pode ser infarto. Então, só fazendo os exames, só fazendo o eletrocardiograma, a troponina, é que a gente vai poder descartar infarto. Se um paciente tem uma dor em casa, ele precisa ir para a emergência. Depois que ele for para a emergência e que o infarto for descartado, a gente vai fazer o rastreio de doença coronariana, saber se ele tem risco de infartar. Olha, o paciente fez o teste ergométrico, a cintilografia, fez os exames ali para poder afastar o risco de infarto. O risco foi afastado, tudo bem? Mas semana que vem ele volta para a emergência com os mesmos sintomas, porque a causa dos sintomas, que era a ansiedade, não foi tratada. Então ela vai continuar gerando sintomas. Na semana seguinte de novo, na semana seguinte de novo. A gente diz que são pacientes de estimação, a gente guarda no coração, porque são pacientes que vêm várias vezes à emergência. Hoje E mesmo, vocês veem isso, né? Vocês que nossa, estão muito. ali. E acredite, médicos, psicólogos, psiquiatras, porque a gente tem muita facilidade de ver esse sofrimento no outro, mas a gente esquece que a gente passa por isso, né? E aí, hoje mesmo, eu atendi uma colega médica, que era a 10ª entrada dela na emergência, também por ansiedade,
e já tinha feito toda a investigação. Então, ela já sabia que não tinha, que o risco dela infartar, que o risco dela ter uma complicação cardíaca é mínimo, é quase inexistente. Mas toda vez que ela tem a dor, ela procura emergência pensando no infarto. Ela não trata a ansiedade. Então, enquanto ela não parar de se enganar e começar a cuidar dessa ansiedade de fato, a ansiedade vai continuar levando ela para a emergência. A ansiedade ela pode aumentar a pressão, a ansiedade ela pode aumentar a frequência cardíaca, a ansiedade ela pode causar inflamação nos vasos, acelerar a aterosclerose. Tudo isso a gente já tem evidência científica. A gente tem uma diretriz de hipertensão e um dos itens das causas de hipertensão, dos parágrafos que a gente tem lá, um dos itens que a gente tem de situações que podem causar hipertensão está lá. Tabagismo causa hipertensão, está lá excesso de ingesta de sal, de sódio, causa hipertensão, e está lá ansiedade. Então, você trabalha num ambiente ansioso, você pode ficar hipertenso por causa daquele ambiente de trabalho. Você tem um ambiente ansioso em casa, um ambiente opressor, difícil em casa, você pode fazer hipertensão por causa deste ambiente. Eu tenho vários casos para contar de situações que a ansiedade gerou alterações clínicas. Eu tenho alguns pacientes, vou contar um caso. Essa paciente, ela é profissional muito bem sucedida, trabalha numa multinacional, e durante o tempo em que ela está trabalhando, a pressão dela é alta. A gente fez o mapa, que é o exame que a gente usa para averiguar a pressão. Então, o mapa dessa paciente, a média das pressões nas 24 horas dessa paciente, nos meses que ela está trabalhando, é alto. Ela é hipertensa. Eu posso definir hipertensão para ela nesses meses. Quando ela entra de férias, a gente repetiu o mapa. A pressão dela nas férias é normal. É uma situação de estresse tão grande no trabalho que durante os meses que ela está trabalhando, ela é hipertensa. Nos meses que ela não estava trabalhando, ela não é hipertensa. Então, assim... Nossa, que coisa. Outro professor universitário, empresário, é muito mais comum do que a gente pensa. A ansiedade, ela causa prejuízos reais. A gente fica se enganando que é uma coisa que eu posso lidar sozinho dentro da minha cabeça e que não vai gerar consequências para o coração ou para a minha saúde, e a gente vai deixando passar, né? E muitas vezes a pessoa fica se enganando pensando o seguinte: isso aqui só gera um desconforto mental, só uma confusão mental. Ah, não, isso aqui só me deixa estressado, inquieto, com o pensamento acelerado. E ela esquece de que o corpo dela vai reagir àquilo, né? Que é algo visceral, de fato, ela vai reagir a tudo aquilo. Agora, esse fato aí do que você falou, Augusto, dessa médica, né? É interessante por quê? Porque mesmo ela de forma consciente, ela sabendo que aquilo ali é ansiedade, e mesmo ela sabendo que aquilo ali não vai tirar a vida dela naquele momento ali, mas perceba que o cérebro literalmente fica focado ali no perigo, né? Literalmente fica focado no perigo e ele vai gerando aqueles pensamentos catastróficos, onde a pessoa sempre começa a imaginar: isso aqui é um ataque cardíaco, isso aqui eu vou morrer. A pessoa começa a ver até o velório dela muitas vezes. Já deixa o testamento pronto, obrigado. Já deixa o testamento todo pronto, né? Que eu já vou morrer, eu preciso deixar alguma coisa para alguém. É um absurdo. Agora, eu vi que você fala com muita propriedade sobre isso, Augusto, né? Por quê? Você gosta desse assunto, ou você, volta lá ao começo que a gente falou, né? Você gosta de ver o paciente de uma maneira integral, de uma maneira holística, 360 graus. Me conta, esse segredo. Não só. Cuidar da ansiedade talvez foi uma das formas que eu encontrei primeiro de me conectar com o paciente, porque era uma coisa tão frequente e tão abandonada pelos colegas que quando eu parava uns minutos para poder ouvir a queixa do paciente, eu percebi que isso facilitava a conexão da gente. Muitas vezes o paciente não queria o remédio, ele queria falar sobre o que estava causando o sofrimento dele. E aí eu comecei ouvindo, mas de fato, eu, como tantos colegas, como tantos brasileiros, também passo por ansiedade e passei por ansiedade, né? A gente entra naqueles ciclos de pós-pandemia, da própria pandemia, né? Então a gente perde familiares, a gente perde... Minha mãe faleceu de Covid, por exemplo, no meio da pandemia, né? Cuidei dela, inclusive, até os últimos minutos ali. Tudo isso, as situações que vão se acumulando
ao longo dos anos, as perdas. A gente não é muito bem preparado para perder nem familiares, nem pacientes, nem amigos. Tudo isso vai se somando no coração da gente. E é claro que isso deixa uma marca, deixa um peso, e a gente tem que lidar com isso. Então, uma das formas que eu percebi que eu poderia fazer diferença na vida do meu paciente é que eu não só ignorasse as dores dele, ou que eu não só passasse um comprimido para as dores dele. Se eu realmente entendesse o que estava acontecendo com ele e pudesse participar da solução daquilo ali, e realmente, quando a gente se doa demais, a gente acaba se colocando no lugar do outro. Então, se eu me colocasse no lugar dele, se eu vivesse aquilo com ele, eu ia poder realmente ajudar. Eu acho que foi isso que me puxou para esse lado da ansiedade, assim, não digo da ansiedade, né? Esse lado de cuidar do Ser ser mais humano empático. de um jeito mais empático, de um jeito mais íntimo, mais completo. Sim. Tá. E como que essas pessoas que estão assistindo, por exemplo, como que elas vão saber se de fato é uma crise de ansiedade ou de fato ela realmente está correndo um risco de vida? Perfeito. O diagnóstico da ansiedade, ele precisa, quando você tem um sintoma relacionado à ansiedade, esse sintoma primeiro precisa ser avaliado do ponto de vista clínico. Uhum. A gente nunca pode atribuir o sintoma à ansiedade como primeira e única hipótese. Se o paciente tem uma dor, uma falta de ar, uma tontura, um desmaio, isso pode ser causado por uma doença, ele pode ter tido uma doença orgânica e pode ser ansiedade. A gente primeiro precisa descartar a doença orgânica, que os órgãos estejam bem, que o coração está bem, que o cérebro está bem, que a pressão está bem. Afastou a doença orgânica? Então precisamos aí cuidar da ansiedade com a atenção que ela merece. Mas o que acontece, o outro extremo desses pacientes que sempre vão para a emergência, também acontece. O paciente vai 1, 2, 3, 4 vezes na emergência, na quinta vez, o colega que vai atender ele olha para ele e diz assim, você só tem ansiedade. E dá um ansiolítico e manda o paciente para casa. E a ansiedade, ela não é egoísta. Ela não é uma doença excludente. Ela não é exigente. Ela gosta de abraçar. A ansiedade pode vir com um câncer. A ansiedade pode vir com um infarto. A ansiedade pode vir com insuficiência cardíaca. A ansiedade pode vir com disfunção erétil. A ansiedade pode vir com abortos. O fato de você estar ansioso ou de você estar passando por um momento de ansiedade não exclui você de ter outra patologia. E o pior, a ansiedade pode ser o gatilho dessas patologias. Na hora que você tem aquela descarga de adrenalina, se você tiver uma predisposição para arritmia, você pode entrar em arritmia. Na hora que você tem aquela descarga de adrenalina, se você já tiver artérias entupidas no coração, se você já estiver com o risco de infartar alto, aquela descarga pode ser a causa do infarto. Então, não é uma situação que seja que você possa ignorar. Teve um sintoma, precisa procurar emergência. Claro, para poder investigar aquele sintoma. Afastou que aquele sintoma era de uma doença orgânica, não pode ficar se enganando. Não pode ficar achando que o sintoma não vai mais aparecer, ou como você falou, que eu vou resolver tudo na minha cabeça e está tudo bem. Não pode, porque esse sintoma vai voltar e vai gerar outras consequências. Tá, Augusto, você falou sobre que o Brasil é um país muito ansioso, né? Hoje em dia o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E junto com isso também está vindo algo chamado de estresse crônico. Me conta as consequências disso, porque é algo que as pessoas têm sofrido muito hoje em dia. Eu, pelo menos, atendo mais homens, né, com estresse crônico. Acho que o homem tem se preocupado mais. Não sei se é o peso de carregar, às vezes, uma casa nas costas, né? Tem a responsabilidade de manter um lar, de manter um negócio, de manter uma empresa. E a cada dia que passa, às vezes, as coisas ficam mais difíceis. Então, isso está sendo bem comum. As pessoas também, a cada dia que passa, andam mais estressadas. Né? Perde a cabeça no trânsito, perde a cabeça no trabalho, perde a cabeça no condomínio que mora. Tem pessoas hoje em dia brigando até na academia. Hoje mesmo, inclusive. Que é normal, né? Acha que é normal. Constitucional. Eu nasci brigando. Exatamente. E tem pessoas que têm orgulho de bater no peito e falar, eu sou muito estressada. Nossa. Né? Eu me estresso com qualquer coisa. Meu Deus. Né? Tem pessoas que acham super normal isso. E não sabe ela que, na verdade, ela está literalmente acabando com a saúde dela. Me fala um pouco sobre isso. 3 consequências diretas do estresse. 3 rápidas assim, fáceis de você relacionar. Hipertensão.
A pessoa mais estressada, ela já é mais hipertensa. Quando a gente entra no estresse, a gente libera citocinas inflamatórias, a gente fica inflamado. Essa inflamação gera a liberação de adrenalina também. O resultado final é que na cascata de inflamação, na cascata de adrenalina, a gente acaba aumentando a pressão. Você pega um paciente que ele está no momento de raiva, no momento de estresse, você vai ver como o rosto dele vermelho, né? Pulsando, a veia do pescoço pulsando, aquela imagem característica de uma pessoa com raiva, fumaçando pelas orelhas, o corpo fica quente. Essa resposta inflamatória que deixa o corpo quente, as veias pulsando, o paciente visivelmente transtornado, ela repercute diretamente na pressão. Então, no paciente que ele anda estressado, ele tem mais risco de AVC, ele tem mais risco de infarto, ele tem mais risco de, durante um evento desse de estresse, romper uma artéria, e se essa artéria rompe na cabeça, é um AVC hemorrágico. É fim de jogo, é game over. Ou pior, esse paciente pode ficar sequelado e o colega que ficava bravo, batendo na mesa, querendo colocar para fora a raiva dele, vai passar a se transformar numa pessoa dependente. Vai precisar de alguém que ajude ele a tomar banho, a levar ao banheiro, a levar comida para ele. Então, talvez isso para ele seja até pior do que a morte. Sim, com certeza. Pressão é uma coisa fácil de você associar, né, com a raiva. A pessoa está com raiva, a pressão sobe. O estresse ele causa inflamação crônica. Essa inflamação crônica também facilita infarto. Ela facilita a aterosclerose, que é o depósito de gordura nas artérias, do corpo inteiro. Então, essas gorduras se depositando nas artérias, a pessoa em si mais inflamada, aumenta a chance de infarto do paciente. Então, ele pode, por causa do estresse, infartar mais. Terceira coisa que também se relaciona bem fácil. O estresse em excesso vai causar diminuição da motilidade. Aí não é mais do coração, mas o trânsito intestinal do paciente, a motilidade gástrica dele vai diminuir. Então o paciente fica mais constipado, é um paciente que vai ter mais hemorroidas, é um paciente que vai ter mais fissuras anais, é um paciente que vai ter mais sofrimento gastrointestinal, gastrite, úlcera, né? Quem nunca viu aquela história da úlcera do estresse? Tô estressado, minha gastrite atacou. Ai, meu estômago. Eita, é porque eu me estressei. O estresse vai liberar os ácidos gástricos, vai causar o aumento das úlceras e, de fato, pode ser, inclusive, uma complicação mais severa. Pode até fazer uma úlcera perfurante, uma complicação mais severa. E nos seus atendimentos, você percebe muito isso? Muito, cara. Eu acho que você falou bem, tá todo mundo estressado. É como que... E tem gente que tem orgulho, né? De estar estressado. E eu tava vendo um vídeo hoje, inclusive antes de vir pra cá, por acaso eu vi. Diz que parece que o sujeito tava fazendo lá na academia, tava treinando, acho que o outro olhou, deu um sorrisinho de lado, um não gostou e caíram na porrada. Nossa. Por causa disso. Quer dizer, o mundo anda muito estressado, né? As pessoas andam estressadas e, como você bem disse, tem pessoas que têm orgulho disso. Não pode. Tem mulheres que têm orgulho de ser estressada no casamento. A gente não pode. As consequências médicas existem, mas eu acho que talvez as consequências mais imediatas são as familiares, né? As consequências nos afetos, na família, no trabalho. Meu Deus, a gente dentro dos transtornos de estresse tem a síndrome do Hulk, né? Sim. Então o cidadão ele explode de tempos em tempos. Essas explosões que acontecem, elas geram transtornos financeiros. Às vezes ele quebra alguma coisa que ele não queria ter quebrado, vai ter que pagar depois. Às vezes tem uma consequência profissional, no trabalho ele tem consequências familiares, perde o contato com algum parente que ele goste, mas naquele momento falou, fez alguma coisa que não deveria. O fato de você aceitar que as explosões de estresse, que aqueles momentos fazem parte da sua constituição, impedem você de procurar ajuda. Ninguém nasceu estressado. Ninguém precisa ser estressado o resto da vida. A gente responde aos estímulos externos de formas diferentes. A gente pode ser modulado para responder melhor ou pior. A gente, quando vai fazer uma prova, não estuda para poder fazer a prova? Da mesma forma, quando a gente tem uma alteração nas nossas emoções que a gente não controla, a gente se prepara para poder controlar. A gente faz psicanálise, a gente vai fazer a terapia, a gente vai fazer acompanhamento medicamentoso. Às vezes precisa de remédio, porque o problema já é mais grave assim. Mas quantos pacientes, meu Deus, que perderam casamento, perderam casa, perderam tudo, porque não conseguiram. E às vezes pior, né? Às vezes até o extremo, né? De matar alguém, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, para você ver como que é as coisas, né? O estresse pode tirar a sua saúde, pode tirar algumas vezes o seu emprego, pode tirar alguns amigos da sua vida, sua liberdade,
pode tirar a sua família de você, e tem pessoas que acham comum. E tem orgulho. É. Pior que não só acha comum, mas quer continuar. Se sente superior às outras porque passa por esses estresses. Exatamente. Tem pessoas que se sentem superior. Ah, não, é que eu sou carrancudo mesmo, eu sou estressado. Nossa. E o que as pessoas, na verdade, precisam entender é que esses volumes, não só de emoção, mas de substâncias que são liberadas, isso vai trazer uma consequência também para o seu corpo, para a sua saúde. Né? Então, imagina, todo dia eu estou ficando estressado. Será que não está acontecendo nada dentro de mim? Né? A pessoa tem que... AVCs não acontecem por causa do estresse. A pessoa tem que ter consciência disso. Meu corpo está reagindo a isso também. Eu estou liberando adrenalina, noradrenalina. Eu tenho que ter consciência disso. E isso são substâncias químicas que você não está vendo sendo liberada, mas está acontecendo ali dentro de você. Eu sempre uso o exemplo para quando o paciente diz que o que ele está sentindo é voluntário, ele consegue controlar. Eu sempre uso o exemplo, olha, se eu pegar uma ampola de adrenalina e eu injetar ela na sua veia, se eu colocar ela no seu sangue, você vai querer sair daqui correndo. Sua pressão vai subir, seus batimentos vão acelerar, você vai ficar agitado, porque é o efeito normal desta substância no seu sangue. Não é voluntário. Então, o cidadão que ele perde a paciência, ele não está no controle, ele está, pelo contrário, se descontrolando, ele não está mais responsável por si. E um homem que não é responsável por si, como é que ele pode dizer que ele está bem? Como é que ele pode dizer que ele toma conta da sua família ou que ele está tomando conta da sua vida? Se ele não está conseguindo controlar as emoções, como é que ele vai controlar a casa dele, o trabalho dele, a vida dele? Ninguém quer ser escravo. A gente não quer ser preso, a gente não quer estar algemado a alguma coisa. Infelizmente, tem gente que acha que estar algemado à raiva, ao estresse, às explosões, é um estilo de vida aceitável, né? A gente não quer estar algemado às raivas, a gente quer estar livre para fazer o que a gente quiser, inclusive perder a paciência se for a situação, mas voluntariamente, e não como um impulso hormonal que aconteceu porque eu não estava cuidando de mim, né? Isso acontece que a gente nem percebe, inclusive, essa questão da liberação dessas substâncias e mudar o nosso comportamento. Eu tomei, acho que foi antes de ontem, um pré-treino. Eu tava meio borocochô, uma palavra que ia pra cá. Quem não acredita que substâncias fazem a diferença, toma um pré-treino. Exatamente. Perfeito. E aí eu tomei, depois de 20 minutos eu tava sorrindo, fui na cozinha, aí eu falei, caramba, isso é o pré-treino. Porque eu tava borocochô, eu tava triste, eu falei, como a substância muda o seu humor, o seu estado mental, você tava pra baixo, agora você já tá mais aqui motivado, já tá mais hiperfocado. E isso acontece quando você está estressado, quando você está ansioso, que você começa a ver o mundo também muito mais ameaçador. Por quê? Por causa das substâncias que foram liberadas. Augusto, falando sobre essa questão, que está muito ligada também às substâncias químicas que o cérebro libera, os neurônios, quero fazer uma pergunta para você, que muitas pessoas têm curiosidade também, que é se tem neurônio no coração, né? O coração, ele funciona para muitas coisas, mas ele não guarda memória. O coração, ele esquece. Ele esquece, não. O coração não guarda memória, não. A similaridade que o coração tem do neurônio é que ele é único. Então, assim como quando a gente perde um neurônio, ele não se regenera, o coração da gente, cada pedacinho que morre do coração também não volta. O coração, ele foi historicamente definido como o centro das emoções, porque ele era o primeiro a responder quando a gente tinha uma emoção. Sim. A gente tem um sistema no corpo chamado sistema simpático, que você imagina que você encontrou o amor da sua vida, né? Você viu aquela mulher maravilhosa que você vai casar com ela, aquela é a mulher da sua vida. Você fica como? Simpático. O coração acelera, a pressão sobe, a pupila dilata, o corpo fica quente. Tudo isso são preparações para ativar esse sistema, tudo isso é um reflexo desse sistema simpático ativado. E talvez por isso, historicamente, quando a gente ficava emotivo, o coração sempre respondia, né? É um dos principais alvos desse sistema simpático. Mas, de fato, o coração ele não guarda as emoções. O coração ele responde às emoções. A gente vê nele o reflexo delas. O contrário acontece. Quem tem doença cardíaca pode desenvolver
ansiedade, estresse, pode desenvolver depressão, por causa do fato de ter uma doença. E as medicações, às vezes, também atrapalham. Você falou do pré-treino, mas tem muitas medicações que, infelizmente, podem predispor essas alterações dessas substâncias, de dopamina, de serotonina, que podem predispor ansiedade e podem predispor depressão. Vou te dar um exemplo outro. Um número grande de pacientes que tiveram infarto, eles acabam precisando de remédio. Parte dos remédios que a gente faz para tratar o coração, eles causam disfunção erétil. Eles atrapalham a ereção. Sim. O homem não consegue ter uma vida sexual plena. Aí você pega um cidadão que teve um infarto, já está com medo de ter relação. Quando tenta, não consegue por causa das medicações que a gente está dando. E tá naquele contexto de relacionamento, eu amo minha esposa, eu não consigo fazer amor com ela, como é que está a minha vida, eu não sou mais homem porque eu não consigo fazer amor com a minha esposa. Eles entram em depressão, eles entram profundamente em depressão, e isso às vezes acaba um casamento, destrói a vida do homem, né? Outro exemplo simples também, o paciente que teve um diagnóstico qualquer, hipertensão, acabou de receber a notícia que é hipertenso. Às vezes o impacto de uma doença crônica é tão grande, tão profundo, que o paciente se vê limitado. Eu agora não posso mais fazer nada, eu sou doente, eu tenho hipertensão, eu não posso ir na academia, eu vou ter que restringir minha comida, eu vou ter que sofrer, porque eu sou hipertenso. Então, aquilo gera uma angústia, vai gerando angústia, o paciente acaba ansioso, deprimido, né? Ou pior, às vezes isso é o gatilho para o estresse, porque às vezes uma doença crônica, ao invés de ela diminuir os seus estímulos, deixar você mais down, mais para baixo, pode fazer o efeito contrário, deixar você explosivo, né? Sem paciência. O que você falou aí basicamente é um abismo chama o outro. Um abismo chama o outro. Agora, esse exemplo que você deu aí de um homem, né, que está passando por essa situação, esse exemplo é único, né? Porque, de fato, às vezes a gente olha para os homens, e a sociedade em si olha para os homens e pensa que é um homem de ferro. Não né? pode falhar em nada. Não pode errar. E isso é um exemplo muito, muito legal no sentido assim, de abrir os olhos. Né? Porque, de fato, o sujeito já está passando por um problema cardíaco, aí vai usar o medicamento vai atrapalhar a ereção dele, aí ele tenta uma vez, não consegue, aí ele já fica ansioso, já fica preocupado. Perfeito. Né? Hipervigilante, o cérebro focado naquela situação. A mulher vem tocar nele, ele fala, será que vai? Já fica... será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Uma situação que era para gerar prazer, vai gerar tensão. Vai ficar tenso, preocupado, aflito. Será que eu vou conseguir? Aí não consegue. Poxa, caramba, deu errado. Aí ok, mas depois eu tento de novo. Aí vem de novo o mesmo pensamento. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E de fato, isso destrói o sujeito por dentro, porque ele se sente menos homem, né? Se sente impotente, literalmente, não só fisicamente, mas mentalmente também ele se sente impotente. Quero fazer, mas não consigo fazer. Quero ter uma atividade sexual comum, normal, mas não consigo ter. Às vezes tem mulheres que cobram, inclusive tem mulheres que colocam o homem na parede, exige isso. Porque já foi criada assim, já tem dentro do histórico dela essa situação de ter que cobrar tudo do homem, ele já está sendo cobrado a vida inteira de tudo, vai ser mais um item que ela vai colocar na lista ali. É verdade. E aí essa pressão fica maior. E infelizmente, às vezes, o homem responde a esse sofrimento se afastando do que causa sofrimento. E nesse processo de se afastar, ele acaba explodindo, até involuntariamente, gritando, empurrando, xingando, falando o que não quer, porque sabe que se aquele caminho perdurar, ele vai ter uma frustração e ele não quer passar por aquela frustração. Então, a resposta, às vezes, eu tenho um casal que os dois são cardiopatas, tanto ele quanto ela. Os dois tiveram doença coronariana, ele precisou fazer uma cirurgia, ele precisou fazer uma revascularização e ela precisou colocar stent. A cirurgia dele, a revascularização é uma cirurgia cruenta. A gente abre o tórax, a gente coloca uma ponte no coração, né? E ele ficou um tempo grande sem atividades físicas e sem atividade sexual. Quando eles começaram a tentar, tiveram os problemas das medicações e ele começou a entrar numa tristeza profunda. E ele começou a relacionar o fato
dela estar procurando ele como sendo uma coisa que incomodava. E ao invés dele responder conversando, procurando ajuda, ele respondia com agressividade. Então ele começou a ser muito estúpido com a esposa. Gritava, xingava, empurrava ela, não queria. Quando ela começava a procurar ele, a resposta dele era agressiva. Aconteceu isso 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, ela disse que queria separar dele. Foi para outro quarto. E aí ele veio sozinho. Eles sempre vinham juntos. Ele veio sozinho para a consulta. E aí ele me contou essa história inteira. Eu disse, meu amigo, que sofrimento. Muito do que a gente vivencia é dos pacientes conversando com a gente, né? E aí você teve a paciência que muitos não têm, no caso. Tudo que eu estou lhe contando foi 1 hora e pouco de conversa lá no consultório, porque ele estava visivelmente sofrendo e eu precisava entender o que estava acontecendo. Não ia dar para passar um remédio para impotência sexual e mandar ele para casa, porque não ia resolver o problema de casa. Eu precisava contar para ele que essa angústia que ele estava passando tinha tratamento e que essa angústia não estava sendo voluntária. Que ele, a sensação de culpa, né? Que você explode e depois você fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei assim? Essa culpa que vinha depois era a prova de que ele não tinha intenção de fazer aquilo, mas que ele estava sendo dominado, ele não estava sendo capaz naquele momento de lidar com tudo. Claro que eu passei a medicação para disfunção erétil também, Sim. mas talvez o que foi mais importante nesse caso foi que eu disse a ele, olha, você tem 2 escolhas na vida. Ou você vai passar o resto da sua vida sozinho, sem fazer amor com ninguém, ou você vai ter que se entender com sua esposa, reiniciar sua história de vida, entendendo que teve erros e acertos, e a partir de agora começar uma história nova. Ou você zera daqui para frente, ou você não vai conseguir viver, porque você agora já está safenado. Se você vai arrumar uma menina mais nova, você vai infartar, vai morrer, vai ficar lá no meio do caminho. Ou você começa a sua história daqui para frente, ou sua história vai ter fim. Ele respirou, pensou, ele é bem austero. Respirou, pensou, passou-se, eu acho que uns 6 meses, eles voltaram junto para a consulta, eu não perguntei mais nada. Ele estava junto com ela, os 2 vieram juntos para o consultório, quando eu abri a porta, os 2 entraram, o meu sorriso foi impossível de segurar. Eu fiquei tão feliz que eles estavam juntos que eu não consegui falar sobre o assunto, porque eu não quis deixar ele também incomodado com o fato, mas eu estava visivelmente eufórico ali, contente demais por eles. Augusto, lá no começo você falou que hoje em dia você tem atendido na emergência também, né? Sim. A maioria dos pacientes que vêm tendo as crises de ansiedade e achando que está tendo um ataque cardíaco, são mulheres ou homens? A maioria são mulheres, mas são muitos homens. A gente tem a falsa impressão que só a mulher tem ansiedade, né? Sim. E até porque a gente vive numa sociedade em que o homem não procura ajuda. Eu não sei se você tem essa impressão também. O homem fica em casa, né? Ele tem uma dor no peito. O homem dá um de durão, né? Dá uma de durão. Ele fica em casa, ele tem uma dor no peito, ele tem a palpitação, ele tem o tremor, mas ele fica em casa, né? Ele não procura ajuda. Muitos sofrem calados. Não fala, tá ali quieto, tá sofrendo ali, sentindo dor, desconforto. O sintoma é a ponta do iceberg, né? O sintoma é o que é visível do tamanho de sofrimento que está dentro dele, né? Aí ele faz a dor no peito, fica em casa. A dor piora, ele continua em casa. Quando ele vem no hospital, é geralmente porque a dor já está insuportável, ele já está numa situação de uma crise profunda. O volume de mulheres, talvez em quantidade numericamente seja maior, mas eu acho que os homens têm sofrido mais do que as mulheres de ansiedade. É maior pelo fato deles não procurarem. Eles não procuram ajuda. Isso é interessante, sabe por quê? Porque os estudos que falam, por exemplo, sobre paixão, mostram que os homens sofrem mais de paixão do que as mulheres. A gente sabe. É claro, né? Você sabia disso, Augusto? Não é... E quando você fala pra uma mulher, ela, não, isso é mentira, não tem como, homem não sofre não, por amor. Somos afetivos, somos mais emocionais. E isso é interessante, mas por que você não vê o homem sofrendo? Porque o homem não conversa com o amigo, o homem não chega no amigo e fala assim, poxa, tal pessoa me deu um chifre, né? O homem não conversa, poxa, ele tem vergonha, na verdade. A mulher conversa com o amigo, ó, aquele safado me traiu. Comigo, bandido. Ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo. Então a mulher, ela compartilha isso com os outros. Então ela sente e os outros sabem que ela está sentindo. O homem não, ele sente e só ele sabe que ele está sentindo. Ela compartilha, inclusive, para punir o miserável que traiu ela. Exatamente. Sai contando pra aquele miserável me traiu, aquele bandido. Uma forma de sujar a imagem, vamos dizer assim. A imagem dele, né? O homem, pelo contrário, a imagem, quando acontece uma situação de fim de relacionamento ou de qualquer sofrimento, ele se cala
porque ele se sente o responsável, ainda naquela situação, né? O homem é o responsável por tudo. Se deu certo, que bom, é ele. Se deu errado, também foi ele se culpa por tudo, né? Augusto, vou lhe confessar algo que quando eu convidei você aqui para o podcast, e eu falei sobre a questão do tema, e aí eu imaginei que você ia falar sobre muito mais uma questão do coração, de fato, uma questão mais Biológica. anatômica ou biológica. E aí quando você me sugeriu alguns temas, que são temas que eu gosto muito, inclusive, eu me lembrei muito de um livro que eu tenho, inclusive, que é de um cardiologista de São Paulo, que salvo engano, é Dr. Marcos Aurélio. Salvo engano é isso, Marcos Aurélio. E ele tem um livro que é Quem Ama Não Adoece, o nome desse livro. Vou ler, já entrou na lista de top 1 dessa Muito semana. bom, vale muito a pena ler. E quem ama não adoece não no sentido de amar os outros, mas amar a si mesmo. Então lá ele fala, por exemplo, que se encontrássemos a cura para o câncer, o corpo iria encontrar outra patologia para causar sofrimento, Perfeito. tá? Porque, na verdade, tudo isso vem de uma forma psicossomática. E ele escreveu esse livro exatamente atendendo os pacientes dele. Então, ele via que a maioria dos pacientes que tinham algum tipo de problema cardíaco, alguma complicação, quando ele ia investigar, quando ele fazia a anamnese dos pacientes, ele começava a perceber que aqueles pacientes tinham problema em casa, algumas mulheres tinham sido abusadas na infância, outros tinham problema com a esposa, aí era viciado nisso, viciado naquilo. Como que você enxerga tudo isso? Você também enxerga mais ou menos da forma que ele enxerga também? É real, é real. Você chega numa enfermaria de coronarianos, numa enfermaria de pacientes que infartaram. Eu fiz residência de cardiologia no Procap, que é o hospital de referência da gente aqui, de cardiologia. A gente tinha 40 pacientes internados na enfermaria e a gente tinha uma rotatividade grande, então entravam 40, saíam 40, entravam mais 40, saíam mais 40. E quando a gente via o perfil dos pacientes que tinham infartado, salvo exceções, por exemplo, eram pacientes que vinham de um estilo de vida, de situações de vida que traziam sofrimento. É claro que dizer isso de forma, dizer assim, todo mundo tem sofrimento na vida, é verdade. Mas quando eu falo sofrimento, sofrimentos profundos, assim. Eram pessoas que tinham iniciado o uso do cigarro porque tinham tido um desencontro amoroso. Pessoas que estavam comendo excessivamente, estavam perdidas aí na alimentação porque tinham ficado desempregadas. Eram pessoas que tinham sofrido, estavam em uso tinham deixado de cuidar da própria pressão, já eram hipertensos, mas não tomavam medicação porque se sentiam tristes, estavam em ansiedade, em depressão, não queriam cuidar da saúde. Então, o perfil de sofrimento emocional é tão claro que quando você olha para uma pessoa saudável de tudo, um jovem que está lá fazendo sua academia, cuidando, casado ou solteiro, ou cuidando da sua própria vida, e você olha para o contexto emocional dele, o contexto emocional dele é muito similar ao contexto físico dele. Ele está bem emocionalmente, ele está bem cuidando da saúde dele. E quando a pessoa adoece, ela adoece como um todo. Quando a gente começa a ter sofrimentos profundos em casa, no trabalho, na vida particular, aí começa a aparecer os problemas. É como que a gente começa a se externar aquele sofrimento de uma forma biológica. A pressão sobe, claro, eu falei já dela, mas todo o resto desanda. O colesterol começa a subir, o triglicerídeo, o açúcar do sangue começa a subir. A gente deixa de se cuidar. Tem um estudo inglês, saiu no New England uns bons 15, 20 anos. Meu Deus, eu tô ficando velho. Eu falei 15, 20, depois eu me lembrei que não, já fazem 25 anos. Mas saiu um estudo na New England uns 25 anos atrás, contando que o homem que casava, o homem casado, tinha uma expectativa de vida 4 a 6 anos a mais do que o homem solteiro. Então, só o fato de você ter uma pessoa com você, estar casado, lhe dava mais tempo de vida do que uma pessoa que não tinha ninguém com você, que na velhice não estava na mesma casa que você, não tinha ninguém vivendo com você ali. E quando a gente para pensar, mas o que é que tem a ver o fato de uma pessoa estar morando com você, você estar casado, com o fato de você ter mais anos de vida? Porque se você está casado, você tem alguém zelando por você e você tem alguém para com quem zelar. Você precisa se cuidar para cuidar daquela pessoa e a pessoa vai ajudar você, vai cuidar também de você.
E essa relação do cuidado faz com que a gente preste atenção a sintomas, perceba quando aparece um carocinho na mama da mulher, perceba, o homem perceba quando está começando a ficar cansado quando sobe um lance de escada. A gente começa a se preocupar que, olha, seu cabelo está caindo, olha, você está começando a ficar meio amarelo, meio quitérico. A gente começa a ter cuidados gerais que a gente sozinho não tem. Então, vida de relação é essencial para viver mais. E, principalmente, relação com a gente. Se a gente, digo isso como que uma coisa que também acontece com quem acaba passando o resto da vida sozinho. As pessoas que são mal resolvidas, elas acabam ficando, evitando contato com outras pessoas, evitando relações mais profundas, porque elas têm medo, porque elas não conseguem se relacionar. Essas pessoas acabam desenvolvendo mais doença, acabam ficando mais doentes, internando mais e morrendo mais cedo, porque não estão cuidando da saúde adequadamente. Você falou uma frase aí que é uma frase chave, inclusive. Quando o ser humano ele adoece ao todo. Isso de fato, né? E Bob Marley falou também, o ser humano pensa que possui uma mente, mas a mente que o possui. Então, às vezes você pensa, minha mente está doente, mas meu corpo está saudável. Já vi pessoas falarem isso, inclusive, né? Ah, não, minha mente está uma bagunça, mas meu corpo está aqui, ó, está saudável. E isso, basicamente, não sei se é impossível, mas improvável. Eu acho até que é inocência. É, né? Eu acho que é até inocência. É você achar que você domina alguma coisa. A gente não domina a nossa vida. A gente lida com os problemas, a gente lida com as nossas reações, mas a gente não domina tudo que cerca a gente. Não existe esse controle pleno de tudo que nos cerca, né? Uhum. Augusto, eu sei que você falou no comecinho um pouquinho sobre a ligação entre a hipertensão e a ansiedade. Mas me fala um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a ligação real, né, sobre isso? Porque hoje em dia, na verdade, a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Que as pessoas têm que tomar muito cuidado, inclusive. Mas as pessoas, elas percebem esse aumento, inclusive, né, da pressão arterial, depois que ela está mais ansiosa, que ela está mais estressada. Me fala como que tem essa ligação, essa conexão. A gente tem neurotransmissores, baroreceptores no nosso corpo. A gente tem receptores que avisam a gente que a pressão está alta e avisam a gente que a pressão está baixa. Quando a gente entra no estado de ansiedade, esses receptores são avisados de que a pressão precisa subir. A gente tem um reflexo biológico chamado de fuga e luta. Quando a gente está em risco, a gente precisa que a pressão suba para a gente poder reagir ao risco, para a gente poder responder àquela agressão que é iminente. Quando a gente está num quadro de ansiedade, a percepção que a agressão vai acontecer, mesmo que ela não aconteça, que não exista essa agressão, ela é constante. Então, toda hora a pessoa acha que está sendo ameaçada, toda hora a pessoa acha que está em risco, toda hora ela acha que o casamento vai acabar, que vai ser demitido do emprego, que vai perder dinheiro. Isso vai ativando esse sistema simpático, vai ativando esses baroreceptores e a pressão vai subindo. Essa pressão sobe principalmente nas crises, na hora da angústia maior, mas ela pode se manter elevada. Então, a pessoa pode, literalmente, como esse caso que eu tinha contado mais cedo, se tornar hipertensa por excesso de estresse. Eu tenho esse outro colega, esse outro paciente que é professor, a gente fez o mesmo procedimento que com a paciente anterior. A gente fez um mapa, que é o exame que vê a pressão nas 24 horas, no tempo que ele estava dando aula, ele é professor universitário. A pressão dele é alta na época da aula, na época que ele está trabalhando na faculdade. Quando ele entra de férias, a pressão dele normaliza. Só o fato de estar trabalhando, de ter que se preocupar com o aluno, faz a pressão subir. O mapa, ele mede a pressão em 24 horas, então ele afere sua pressão durante o sono. E é uma coisa que a gente esquece, é que o sono é um dos principais responsáveis pelo controle de pressão. Quando a gente tem pressão alta, uma das coisas, hipertensão resistente, uma das coisas que a gente tem que investigar é a apneia do sono. A gente tem que fazer uma polissonografia. E nos pacientes que têm estresse aumentado, uma das coisas que primeiro vai embora é o sono. A qualidade do sono vai embora. O paciente acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, fica lá desperto. O paciente demora para dormir. Isso vai causando diminuição dos hormônios que a gente libera durante o sono. E essa diminuição desses hormônios faz com que a pressão se mantenha elevada. Aí você pega o aumento do sistema simpático, você pega a diminuição do tempo de sono, diminuição do sono REM,
que é o sono profundo, que é o sono restaurador. A gente pega isso junto com qualquer outro fator que vai aumentando durante a ansiedade, como ganho de peso, como a piora na qualidade da alimentação em si, então aumento de triglicerídeo, aumento de colesterol. Essas variantes todas somadas vão fazer uma espiral e o paciente ele vai culminar com uma hipertensão cada vez mais alta. Quanto mais ansioso ele fica, maior a pressão vai ficar. Augusto, você acha que as pessoas, por exemplo, estão perdendo, vamos dizer assim, elas perderam a capacidade de entender a valiosidade do sono, o valor do sono, vamos dizer assim? Porque antes os mais velhos, eles tinham essa capacidade de entender isso. Eu lembro que meu pai falava muito, eu preciso dormir muito bem, preciso ter uma boa noite de sono. Hoje em dia não, nós entramos em uma era que fala assim, trabalha enquanto eles dormem, né? Algumas coisas assim. Basta 4 horas por dia. Isso. Tá, tem pessoas que falam assim, você só precisa de 4 horas de sono. Nossa. Então a gente entrou numa era que as pessoas elas desvalorizam o sono. Elas pegam o sono e falam assim, isso aqui é algo banal. Isso aqui é algo trivial. Isso aqui não serve tanto para você. Dormir, na verdade, é algo ruim. Você dorme porque tem que dormir. E eu costumo dizer que quem dorme mal, vive mal. Quem dorme bem, vive bem. Perfeito. E a maioria das pessoas hoje em dia não consegue, de fato, ter um sono salutar, um sono regenerador, reparador. Como que essas pessoas podem melhorar, por exemplo, a qualidade do sono delas? Boa. A gente tem inúmeros problemas durante o sono. Só trazendo, assim, completando, trazendo mais peso para o que você está dizendo, que é uma verdade muito forte. Não dormir bem engorda, porque você aumenta a grelina, você não produz os hormônios que fazem você emagrecer, como a grelina e os outros. Não dormir bem infarta, causa morte súbita, porque nas horas que você acorda durante a noite, quem tem apneia do sono, tem descargas adrenérgicas, noradrenérgicas durante a noite e pode fazer arritmias malignas e ter morte súbita, morrer dormindo. Não dormir bem aumenta a pressão, claro, obviamente. Não dormir bem causa ansiedade, aumenta a chance de AVC. Não dormir bem é péssimo. Eu acho que na sociedade da gente pós-capitalista foi incutido que a gente precisava produzir. E para produzir tem que estar acordado. Então alguém teve a brilhante ideia, vou tirar o sono do meu empregado, do meu funcionário. Ele precisa dormir pouco e ele dormindo pouco eu vou fazer ele produzir assombrosamente. Você malha, você é um cara que cuida da saúde. Uma das primeiras coisas que a gente escuta quando a gente vai na academia, o que é que o professor da gente fala? Dormiu bem ou precisa dormir bem? Porque o músculo ele é regenerado, ele cresce durante o sono. Se você não dorme bem, a sua massa muscular não vai subir, não vai crescer, você não vai ter musculatura para poder, você não vai ter restituição da musculatura que foi danificada, ela não vai crescer, né? O músculo ele cresce por dano, fibrose, dano, fibrose, dano, fibrose. Se você não tem a parte da regeneração, o músculo não vai crescer, ele só vai ser danificado e vai ficar ali danificado mesmo. Dormir é essencial. E o problema é que o sono, ele tem vários tipos de doença, vários tipos de situações que podem afetar o sono. Aí já vou começar pela ansiedade. Ansiedade atrapalha o sono. E o sono da ansiedade, o sono da depressão, a insônia da depressão, ela tem uma característica que é a característica das 3 horas. Então, aquela noite de sono que você começou a dormir, mas 3, 4 horas da manhã você acordou. Você acordou, passou pela casa, foi na cozinha, foi no banheiro, voltou, deitou de novo. Aí acorda, não consegue mais dormir. Esse acordar ali às 3, 4 da manhã é uma das características da ansiedade. Quem passa da depressão, perdão, a ansiedade ela causa aquela dificuldade de começar a dormir. Então você fica várias horas ali na cama, deitado, olhando para o teto, repassando todos os problemas do dia, mas não consegue pegar no sono. Quem tem apneia do sono, por exemplo, nem percebe que o sono está danificado, porque a sensação dele é que ele dormiu. Quem tem apneia do sono, deita, fecha os olhos, não dorme, fica ali num sono superficial durante a noite, no dia seguinte abre os olhos e vai trabalhar sem ter dormido. Então você deita, está na cama, mas não estava dormindo, você não chegou a aprofundar o sono, então você não liberou aqueles bons hormônios que a gente precisa liberar no sono. E essa consequência dessa não liberação hormonal
é sobre tudo aquilo que a gente falou. Ganho de peso, aumento de pressão, piora da taxa glicêmica, o paciente fica mais diabético, ele piora o açúcar do sangue, aumenta o colesterol. Então, tudo isso, essas consequências diretas do sono não dormido, da noite não dormida, você sabe quem é que percebe a apneia do sono é o companheiro ou a companheira. Só quem vai contar a você que você ronca é quem está do seu Essa é a lado. verdade. Né? Então, o paciente, às vezes, olha, a gente tem sinais de que o sono não foi bom. Você passa o dia sonolento, cansado, né? Difícil de se concentrar, a memória vai embora, né? A perda de memória é rápida, o cansaço é grande e você não sabe o que está acontecendo. Você acha que é falta de vitamina. Vou tomar uma vitamina para melhorar. Só que sua esposa está dizendo a você, faz um ano que ela diz, olha, você está roncando, você está roncando. Parecendo um trator. Parecendo um trator, você está roncando. E aí você não cuida do sono, você não procura fazer uma polissonografia, que é o exame que a gente usa para diagnosticar a apneia do sono, você vai passar o resto da vida roncando e cada vez pior, e cada vez a pressão subindo mais e correndo o risco de morte súbita, de piora da diabetes, de hipertensão, de tudo isso. E a polissonografia, inclusive, poucas pessoas já fizeram uma, né? Então as pessoas se preocupam assim, vão fazer um exame de sangue, Absurdo, né? Mas não se preocupa com o sono. Isso. Eu sempre dou exemplo, no Guinness Book, por exemplo, você tem recorde de tudo. Tem recorde de quem conseguiu levantar mais caneca, tem recorde de quem conseguiu comer mais, etc, etc. Mas não tem recorde de quem conseguiu ficar mais tempo acordado. Porque não tem, porque a pessoa pode gerar um transtorno alimentar, ela pode ficar literalmente louca. E já teve casos assim, inclusive. Então, é uma forma de tortura, né? Então o sono ele é importantíssimo. As pessoas têm que dar mais valor ao sono. Aquele reloginho funciona mesmo? O Apple Watch ajuda, cara, ajuda muito, funciona. Hoje em dia, isso mudou, né, de uns anos, 2 anos para cá, uns 3 anos para cá, e as diretrizes cardiológicas precisaram se adaptar a essas mudanças. Então, se você tem um reloginho e seu reloginho está avisando que você está roncando, que a oxigenação do seu sangue, que o oxigênio do sangue está caindo durante a noite, é bom fazer uma polissonografia, porque de fato a apneia do sono deve estar presente. Porque o relógio ele tanto escuta o ronco, se você autorizar ele, claro, né? Sim. Ele escuta o ronco, quanto ele mede a saturação, que é uma forma fidedigna de saber se você tem apneia do sono. Na apneia do sono, a língua ela cai, obstrui a hipofaringe, e aí você obstrui a respiração, você para de respirar. Na hora que você não está respirando, o oxigênio do seu sangue vai caindo, você vai dessaturando, você vai ficando com menos oxigênio, você vai sufocando. Aí chega um momento que o corpo percebe que você está sufocando. Ele diz, esse cara está morrendo, eu vou liberar adrenalina, ele precisa acordar. É a hora que o cara faz o ronco. Aquela acordada que ele faz, e aí ele volta a respirar. Nessa hora, essa acordada que ele faz, essa dessaturação, o reloginho já viu. E aí ele registrou, e aí a gente consegue saber que aquilo ali fez parte daquela apneia. Então ele junta o ronco com... Mas são todos ou é só o... Eu acho que é gerações mais novas. Mais novas, né? Uma coisa que eles fazem, por exemplo, a favor do coração muito grande, é o diagnóstico de arritmia, de fibrilação atrial, por exemplo. E também é outra coisa, esqueci de falar, foi bom você lembrar. Quem tem arritmia precisa de uma polissonografia. Então, indicações formais de polissonografia. Quem usa 3 ou mais antihipertensivos precisa de uma polissonografia. Quem tem arritmia, fibrilação atrial, taquicardia atrial, precisa de uma polissonografia. Quem tem sonolência diurna, quem preenche a gente tem um critério, um questionáriozinho de sonolência diurna, quem preenche ali também precisa de uma polissonografia. Imagina se sua arritmia, se isso que você está tendo, o batimento cardíaco completamente anormal, não é causado só pela apneia do sono, só pelas descargas de adrenalina durante a noite. Você trata a apneia do sono, acabou a arritmia. Você trata a apneia do sono, a pressão normaliza. Você trata a apneia do sono, o paciente emagrece. Você trata a apneia do sono, o paciente volta a ter uma vida de relação, volta a ter vida, né? Tá acordado, se concentrar, trabalhar. Tem um livro muito bom, inclusive, pessoal que está assistindo, chamado Por que Dormimos? Que é muito bom, vale muito a pena ler, é ótimo. As pessoas vão dar mais valor ao sono, vão dar mais importância, inclusive. Augusto, a gente falou sobre o sono, falou sobre
pressão, falamos sobre Infarto infarto, também, dor no peito, ansiedade, ansiedade. estresse crônico, falamos sobre um monte de coisa. Isso é muito interessante porque eu sempre dou o exemplo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o conceito que ela tem de saúde, né? Então, é um bem-estar completo, físico, mental e social. Eu adoro sua frase de abertura. Aquela que você faz, você deseja a todos uma saúde Física e física e mental. mental. É isso. É isso. Eu acho que é isso que está faltando. É isso que precisa ser ligado na cabeça das pessoas. É isso que as pessoas precisam prestar atenção. Não pode ser só saúde física. Não pode ser só saúde mental. A gente é físico, a gente é corpo e alma, né? A gente é corpo, mente e alma. A gente precisa estar bem como um todo, né? É, da mesma forma que não adianta só eu ler um livro, né? Também não adianta só eu praticar atividade física, Perfeito. né? E esquecer também da minha parte social, minha família, meus filhos, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha namorada, meu namorado. Eu tenho que ter equilíbrio, né? Eu preciso entender isso. Se minha mente está equilibrada, consequentemente meu corpo vai estar equilibrado e aí a minha vida vai começar a andar. Tem umas perguntas aqui, Augusto, que eu deixei lá no Instagram, uma caixinha lá de perguntas pro pessoal. O pessoal fez umas perguntinhas. O Japa vai colocar pra gente. Eu sempre, quando a gente era criança, aí as menininhas namoradinhas falavam, né? Ah, você tem que ser cardiologista pra cuidar do meu coração. Né? Você tem que ser cardiologista pra cuidar do meu coração. E aí essas brincadeirinhas são engraçadas por quê? Porque quando você se torna adulto, aí você começa a entender aquilo que você falou lá no começo, que na verdade não tem essa ligação com o coração, né? Quando você está apaixonado por alguém, não é seu coração que está apaixonado, é o seu cérebro que está apaixonado, Sim. né? Mas o seu coração responde a É isso, isso, perfeito. né? Fica mais acelerado, os batimentos ficam mais salientes, né? Você fica simpático. Você fica Exatamente, simpático. fica simpático. E aí você pensa assim, poxa, meu coração, né? Tá, meu coração respondeu a ela. Você tem filhos? 2. Eu tenho uma fofinha e um fofinho. Eu tenho a Maria Fernanda e o Francisco. Ah, é? A minha esposa chama Rafaela, a maior bênção da vida. E esses dois são a coroa de tudo, assim. Eles têm que idade? A Maria Fernanda tá com 5 aninhos, o Francisquinho com 1 ano e meio. Um pouquinho mais, algum nem Ah, novinho, Fofinho, fofinho. novinho. Deus, filhos são bênçãos, né? A gente ter filhos é maravilhoso. Transforma. A gente é um antes e a gente é outro depois. E vai ter um nome bonito, hein? Francisco Calafel, perdão. Ficou. Ficou um Francisco nome Lopes bonito. Calafel, ficou. É, Ele é lindo, né? Não posso suspeito pra falar, né? Ele é lindo. O nome combinou com ele. é O nome. Papai Coruja, né? Não tem jeito. O Marcos Aurélio de Guarapuava, Paraná. Fria essa cidade, hein? Como é fria Guarapuava. Conhece essas bandas de lá? Ainda não tive o prazer. É a cidade do muito Paraná. É gelado, viu? É frio. Como é frio. Perto de Pato Branco. Pato Branco é onde nasceu Alexandre Pato. Sim. Por isso que o nome dele Pois é é, Pato. Pato. É. O Marcos Aurélio perguntou, doutor, como o estresse afeta a saúde cardiovascular? Que é o que a gente basicamente respondeu, né, já. Pode dar arritmia, aumentar a pressão, aumentar o açúcar do sangue, pode aumentar a chance de infarto, aumentar a chance de AVC, né? Inclusive, Marcos, aconselho você assistir o episódio inteiro e aí você vai ver que o doutor Augusto falou de forma mais profunda sobre isso, né? Falei Basicamente, muito, a gente ficou uns 10, 15 minutos Nossa. falando sobre isso, sobre o estresse. Mas você vê que isso é algo real, né? É algo de fato que a gente vive isso atualmente. Antigamente as pessoas acham que elas não tinham esse estresse tão aguçado dessa forma. Hoje em dia também tem muita coisa para aguçar o seu estresse. Durante a pandemia, inclusive, Augusto, eu tive que pedir para alguns pacientes pararem de assistir TV. Eu tive que pedir, por quê? Porque muitos pacientes começavam a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Aí começava a criar cenários catastróficos, o mundo vai terminar, o mundo vai acabar, a gente não vai passar por isso. Então aquelas informações era o estímulo e aguçava mais ainda a ansiedade da pessoa, aquele estado, né, de ansiedade e de estresse. Você sabe que você foi perfeito nisso, porque quando tem um suicídio na cidade, os meios de telecomunicação, elas geralmente não postam. Existe um motivo para isso, né?
Quando a gente sabe de um suicídio, quando a gente sabe que uma pessoa pulou de um prédio ou que ela se matou, isso causa uma angústia em todo mundo que fica sabendo e pode predispor outros suicídios, pode incentivar outras pessoas a fazer. A gente se infecta pelo estresse. Quando a gente está vendo reportagens sobre morte, sobre sofrimento, sobre guerras, a gente fica desse jeito, angustiado, É carregado. contagioso. O estresse e a ansiedade, é que você falou isso, inclusive, é contagioso. Né? Se você vive um ambiente estressante, que tem muita pessoa estressada, você vai ficar estressado, vai ficar ansioso também. A Samantha de Pelotas, Samantha Aya de Pelotas, um abraço, inclusive, ao pessoal de Pelotas, que está passando um momento difícil, inclusive. Eu tenho uma paciente de Pelotas, inclusive, que falou que está difícil lá ainda. A Samantha perguntou como melhorar a qualidade do sono para beneficiar o coração. Boa. Então, para melhorar a qualidade do sono, primeiro saber de que forma o seu sono está sendo impactado. Você é aquele paciente Você é aquele paciente que demora para pegar no sono, que você não está conseguindo começar o seu sono. Você é um paciente que acorda muitas vezes durante a noite, que o seu sono está sendo interrompido. Você é um paciente que passa a noite inteira de sono, mas acorda cansado, acorda sem energia, acorda sem vitalidade. Então, cada situação vai precisar de um cuidado diferente. Às vezes, o que precisa é de um indutor do sono, um remédio para começar a dormir. Às vezes, o que precisa é tratar a ansiedade, tratar o estresse, Sim. porque o estresse mata, né? Não ele em si, mas ele traz o resto, né? Ele traz as consequências dele, né? Ele em si não. Às vezes você precisa tratar a apneia do sono e esse tratamento às vezes inclui placa mio-relaxante, uma placazinha que você bota na boca, parece você já viu aqueles aparelhos do Invisalign? Sim. Pronto, parece um aparelhozinho daquele para ajudar a anteriorizar a mandíbula. Às vezes precisa do CPAP, que é aquele aparelhinho que aumenta a pressão nas vias aéreas para manter as vias aéreas abertas. Então, a depender do caso, são tratamentos diferentes. Primeira coisa é fazer um bom diagnóstico. Primeiro é descobrir o porquê que não está tendo esse sono salutar, né? Isso, sim, sim. É, saber onde está para saber para onde ir. Saber onde está para saber onde ir. Basicamente isso. Alice, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? É verdade. A Berenice Viseu, de Dublin, é onde, hein? Irlanda. Dublin, Irlanda. Falou, terminei meu relacionamento há 3 semanas. Parece que meu coração dói. Sinto ele acelerando. O que é isso? E dói mesmo, viu? Essa dor é real, física. É visceral. É física, é visceral. E você sente a dor como que uma pancada mesmo, como se alguém tivesse batido no seu tórax. Essa sensação de dor ela é multifatorial. Parte dessa sensação de dor é por espasmo muscular mesmo. Existe a contração da musculatura quando você está tenso. Já passou por aquela situação que você estava dirigindo o carro e você aí teve a impressão de que iam bater no seu carro. Veio um outro carro na contramão e você se preparou para a pancada. Você fez aquela contração muscular. Quem passa por ansiedade tem essa contração muscular contínua. A gente fica tenso. Vai fazer uma massagem, a pessoa que bota a mão em você diz, rapaz, você está todo tenso, todo duro, difícil, né? A musculatura está toda rígida. Então, essa contração muscular existe e ela causa dor por fadiga. Então, a gente fica com a dor física, aquela dor que piora a palpação quando a gente mexe Sim. o braço. Existe também um sintoma chamado bolos histéricos, que é uma sensação de nó, de peso, de uma coisa fechando aqui, apertando o peito por dentro, também causada pela ansiedade. A gente fica com a sensação, é o famoso nó na garganta, como se tivesse alguma coisa apertando o coração por dentro. A gente pode, inclusive, ter outras causas de dor que não só do coração, porque o que passa aqui no meio também é o esôfago. Então, às vezes o paciente, por passar por uma situação de ansiedade, tem refluxo, tem gastrite, e tudo isso pode doer, e às vezes o problema não é exatamente no coração. A dor é neste local, na parte anterior do tórax, mas vem de um refluxo, de uma gastrite, de uma úlcera, de outro ponto, que não o coração. Claro que a gente precisa afastar a doença coronariana, Sim. mas o sofrimento dói. E não é uma dor pequena e não é uma dor controlável. Não adianta ela... pelo que eu entendi, ela tem ciência de que isso que está acontecendo com ela é de fundo emocional. Mas só saber disso não resolve. Só saber que a dor é emocional não vai fazer a dor desaparecer. Precisa tratar essa emoção. Investigou se tinha doença nas artérias do coração, fez a cintilografia, fez o teste ergométrico, fez a angiotomografia, investigou se não tinha doença associada a essa dor.
Pronto, investiguei. Não tem doença. Realmente não tem nada no meu coração. Tá tudo bem com ele. Então vamos cuidar da ansiedade para a gente diminuir essa dor, esse sofrimento que está passando. Inclusive, Berenice, uma informação que vai te ajudar também é que quando você passa, por exemplo, por um fim de um relacionamento, as mesmas circuitarias que são ativadas no seu cérebro são circuitarias e áreas responsáveis pela experiência de dor. Então, se você bateu o pé em uma pedra, se você bateu o pé em uma mesa, é a mesma circuitaria que é ativada quando você passa por um fim de um relacionamento. Então, como o doutor Augusto falou, essa dor ela é real. Isso é muito interessante a pessoa saber, né? Porque às vezes a pessoa se sente fraca por isso. Ah, por que eu estou sentindo isso? Poxa, e geralmente a gente sente por quem não presta, né? É quem causa as maiores dores, né? É, Talvez até o arrependimento de ter escolhido uma situação que não exata, a devia. frustração, a pessoa se sente culpada, né? É. Poxa, como é que pode? Eu tô aqui derramando oceanos de afeto por quem não derrama uma gota por mim. Mas Né? Então, é uma dor real, dói muito, realmente machuca, mas ela vai conseguir passar por isso. Augusto, eu quero lhe agradecer, meu amigo, eu que agradeço, irmão. tá? Que horinhas de bom proveito, viu? Como eu aprendi com você aqui. E eu vou fazer a pergunta. Ele não deixa eu esquecer. E que como eu gosto sempre de sugar, sabe? O máximo que eu posso, assim. Então, nesse aspecto, eu sou um pouco egoísta nisso, que eu Vejo isso. eu gosto de sugar o Você tá máximo. compartilhando com todo mundo. Eu faço uma pergunta sempre para os meus pacientes e para os meus convidados também, que é, como que é ser filho da sua mãe? Ser filho da minha mãe é uma bênção. Foi uma bênção. Ela me deu muito, pediu pouco, e por causa disso talvez eu tenha ficado muito preguiçoso. Era daquelas mães corujas, que tudo que podia fazer pelo filho fez. Eu vim lá do interior, fiz medicina, muito pelo fato dela me permitir só estudar. Então ela nunca me colocou para trabalhar, sempre me permitiu que eu pudesse estudar para crescer. Ela sempre acreditou que o estudo iria transformar a minha vida, como de fato transformou. E ela segurou todas as barras que ela pôde durante a vida dela. Engraçado, né? Ontem seria o aniversário de vida dela, né? Ela estaria fazendo aniversário de ontem. E já foram 4 anos aí que a Covid levou ela. E eu só tenho as melhores lembranças. Não tenho sensação de falta de nada. Pelo contrário, se faltou, faltei. Não foi ela que faltou. Acho que a gente recebe muita coisa gratuita na vida. O amor dos nossos pais, a gente recebe a comida do nosso prato quando a gente é pequeno, as roupas que a gente veste, um minuto de conversa com a pessoa que gosta da gente, um afago, um carinho, um afeto. Tudo isso é tão gratuito e tão bom. E a gente não vê a importância disso até que a gente perde. Porque o que é de graça só tem valor quando a gente não tem mais. Ter sido filho da minha mãe foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Me ajudou a ser homem hoje. Me ajudou a ser pai, me ajudou a ser esposo, me ajudou a ser médico, me ajudou a ser quem eu sou. Isso é nítido, dá para perceber isso. Ela fez um bom trabalho. Deus abençoe. Ela tá de parabéns, inclusive. Eu tenho tido a sorte de ter sentado aí onde você está sentado, só pessoas especiais, você é uma delas, tá? Deus abençoe. Obrigado. E fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, Augusto. Você é uma pessoa extremamente humana, e isso é muito importante, né? A forma como você fala dos seus pacientes, a forma como você fala sobre tudo, dá para ver essa humanidade em você. Eu acho que tem faltado muito isso nas pessoas. As pessoas entenderem que o que nos faz diferente das outras espécies é que somos humanos, né? E tá faltando humanidade, essa é a grande verdade ultimamente. E você tá de parabéns por isso, tá? Espero que a gente continue aí uma jornada próximos um do outro. Torço por você, torço pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua carreira também. E sorte do pessoal que é aqui de Recife, né, que pode aí ter você como cardiologista deles. Tá? Tenho a agradecer, o verso é verdadeiro. Você tem transformado a vida de tanta gente com informação. A gente conversou antes da entrevista, eu precisei dizer a você, né? Vou precisar dizer de novo.
você tem transformado vidas de gente que está a quilômetros e quilômetros de distância. A minha amiga ali na Inglaterra, de tantos outros, você fala verdades profundas, difíceis, de um jeito tão amável, tão tranquilo, tão profundo. Parece que você está falando de você, parece que está vindo de dentro mesmo. E isso transforma a vida das pessoas. Eu tenho certeza que muita gente que acompanha você, esses milhões de seguidores e telespectadores, eles têm a vida deles transformadas diariamente pelas informações e pelos cuidados que você passa. Muito obrigado. Eu sigo, viu? Eu sigo, eu acompanho, eu aprendo com você toda semana, todo dia eu vejo uma coisa nova, uma coisa interessante, uma coisa profunda. E você não para de se reinventar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é feio a gente fazer um elogio depois de escutar um, né? Mas é impossível não dizer a você o quanto eu agradeço e o quanto maravilhoso foi esse momento. E o quanto foi bom poder conhecer você profundamente melhor aqui. Porque eu acho que dos seres humanos, se você diz que está faltando gente empática na vida, você já faz a diferença na vida de milhões, assim. Você é um exemplo para todos os outros seguirem, para a gente ir atrás, assim. É recíproco, Augusto. É recíproco. Pode ter certeza, tá, meu amigo? Muito obrigado pelas palavras. Agora, uma coisa importante também, pessoal. Ele falou aqui do meu Instagram, que eu tenho ajudado as pessoas. O Augusto também tem feito isso, tá? Seu Instagram é super divertido, inclusive. É muito divertido, muito legal. Tem uma frase que acho que foi o Sérgio que me falou, viu? Foi o Sérgio Cabral que me falou. Sobre que você, quando você não passa o que você sabe, você se torna um obeso intelectual. É verdade. Né? Então, não adianta você saber e ter aquilo para você. Isso não muda em nada. A grande questão é você saber e passar para as outras pessoas. Porque, às vezes, o que é banal para você hoje é trivial, né? Com certeza tem perguntas, por exemplo, que as pessoas fazem para você hoje em dia, que ela é banal, que você tem que responder todo santo dia. Você já escutou 30 vezes, mas tem que responder. Mas tem que responder, porque para a pessoa é importante. Exato. É aquele cantor que fez sucesso com uma música. Vai ter que cantar ela até o fim da carreira. Tem que cantar até terminar a vida dele. Exatamente. Né? Porque para ele é uma coisa normal, mas para a pessoa é especial aquela canção. Todo mundo que escutou Roberto Carlos uma vez na vida sabe exatamente o que você está dizendo. É verdade. Todo mundo que teve um momento na vida que escutou uma música do Roberto aí já sabe exatamente o que você está dizendo. De fato. Mas é. Deixa aqui, Augusto, nessa câmera aqui, ó, o seu Instagram pro pessoal seguir você. Você tem TikTok? Acabei de criar. Tem que fazer, tem que ter. Uns poucos dias atrás, mas já tem. Você vai arrebentar também. Lá. O Instagram tenho certeza. É do Augusto Calafel. A ideia do Instagram lá é justamente fazer uma coisa divertida para trazer informação. Às vezes é chato a gente tentar entender o que está acontecendo com a gente. E aí a ideia é que você possa rir um pouco, se distrair e no meio do caminho aprender, cuidar de si melhor e cuidar de quem está perto. Às vezes você está olhando ali, mas cuidando de um tio, de um pai, de uma mãe, de um filho, né? Aqui o pessoal do Recife, como que eles podem encontrar você? Eu atendo no Empresarial ITC, que fica ali na Antônio de Góes, numa clínica chamada Choice Clínica. Fica no 21º andar. Também sou da emergência do Hospital Português, do lado do Hospital Otávio de Freitas, trabalho um bocado, mas o consultório é lá no ITC, na Choice. Tem que fazer o TikTok. TikTok é ótimo, viu? TikTok é ótimo. Inclusive, eu comecei com o TikTok na época da pandemia. Um pouquinho antes, acho que, de começar a pandemia. A esposa de um amigo meu que falou assim, ó, por que você não faz um TikTok? Aí você explica as coisas tão bem, faz lá, explica lá. Eu falei, não vou fazer não, porque não vai dar em nada isso aí não, pá. Na época o pessoal fazia muita dancinha lá, né? Aí você não vai, eu falei, não fazer não. Aí um dia eu fiz. Meu primeiro vídeo que eu fiz no TikTok, acho que deu 100 mil visualização. Nossa, velho. Já de cara assim, de primeiro. O primeiro que eu lancei. Aí, só que não foi o suficiente pra me excitar pra fazer mais. Ela ficou espantada, né? Ela falou, não, faz mais agora, E aí não, eu fiquei sem postar também. Aí depois eu fiz mais um. Acho que deu 200 e poucos mil. Eu disse, não, isso aí... Aí eu falei, eu vou fazer isso aqui. Tem aí continuei. Sim. Hoje em dia no TikTok a gente tá com 2 milhões e 900 seguidores no TikTok. Acho que esse mês que vem, deve bater 3 milhões de seguidor. Você saber que a sua voz está indo para 3 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Igual, por exemplo, como é o nome dela? Samantha? Samantha, que é da Inglaterra, que fez a pergunta. Berenice, melhor dizendo. Samantha é de Guarapuava, né? Samantha é de Pelotas. Pelotas, Então, isso vai chegando até as pessoas, principalmente as pessoas que estão em outro país, porque essas pessoas elas sofrem muito
elas estão longe da família, estão longe do seu país, do seu povo, da sua terra. A ansiedade fica mais saliente. Às vezes são lugares frios, isso muda, isso pessoas frias também, isso pode desenvolver algum tipo de estado depressivo. Outras pessoas têm dificuldade com a língua de falar com um especialista. Então, tudo isso atrapalha a pessoa. E aí, chegando esses vídeos até eles ou até elas, melhora muito a vida dessas pessoas. Eu imagino o quanto de vida você já deve ter transformado. A gente estava conversando antes de começar a entrevista, né? 3 milhões de pessoas. Vou até arredondar para baixo. 1 milhão de pessoas. Você poder tocar no coração de 1 milhão de pessoas e dizer, olha, esse sofrimento que você está passando, ele tem jeito, tem solução. Não é só você que passa. Eu posso te ajudar, tem um caminho para você sair disso aí. Isso é transformador. Isso não tem preço. Eu acho que é para isso que a gente veio para cá. Isso que você faz é inspirador, é de transformar vidas, é inspirador de verdade. É ser útil, né, Augusto? É ser útil. Eu acho que você tem isso também. Eu tenho certeza que você tem isso dentro de você, de querer ser útil. A vontade é essa, né, gente? Um dos meus maiores medos em vida é ser inútil. Né? Não ser inútil, assim, de ser disfuncional. Não. Ser inútil no sentido assim, poxa, passei por aqui e não servir e não servir a nada. Não ajudei ninguém. Não ajudei ninguém. Ninguém vai falar assim, pô, um dia aquele sujeito me ajudou. Um dia o sujeito falou algo que me ajudou. Me deu uma informação que eu não tinha, passei a ter e mudou alguma coisa na minha vida. Então, essa é a palavra, ser útil. Meu amigo, uma vez mais. Nossa. Muito obrigado, tá? Demais, feliz demais. Se cuide. Deus abençoe, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos. O Augusto é uma enciclopédia em pessoa aqui, na verdade. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui. Quero agradecer também a companhia de todos vocês. Uma vez mais, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida. Faz o seguinte, compartilhe inclusive esse episódio para um amigo, para um colega de trabalho, para um familiar, para um ente querido, para uma pessoa que você gosta. Dê a ela esse conteúdo de forma gratuita. Olha a quantidade de informação que foi entregue para você aqui hoje. Eu garanto a você que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, isso nunca iria chegar até você sem você pagar algo por isso. Hoje em dia, está chegando até você. É verdade. Né? Imagina, antigamente para ter um cardiologista, numa entrevista, você ia ver ele só na Globo, no SBT, não é verdade? É verdade. Numa rádio conhecida, etc. Hoje em dia não, hoje em dia chega até o pessoal de forma gratuita. Gratuito e assim, sempre preocupado com a qualidade, né? Tudo que a gente conversou aqui, tudo que você passou, tudo referenciado, a gente sempre conversando coisas que são... Eu me preocupo muito com o charlatanismo da internet. Tudo que você traz é de peso. Então, você poder ter uma pessoa confiável, que faz medicina baseada em evidência, que faz as coisas corretamente, não tem preço. Se o fato de ser gratuito é importante, acreditem, o fato de ser bom não tem preço. Não tem preço. Com certeza. Pessoal, um grande beijo no coração de vocês, tá? Felicidade, sucesso para você e para